A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Esther. Hoje, estamos já no segundo capítulo. Vai ser o capítulo 2, do 1 ao 20, onde o tema é obediência e humildade devem andar junto. Eu e você tem que lutar para ser obediente. Isso é com Deus em qualquer situação. E ter humildade. Porque essas duas coisas andam junto. E a gente vai ver isso na vida de Esther. Humanamente falando, ela não tinha condições de ser rainha. Ela foi criada por Mardoqueu. Tinha mulheres ali, jovens, senhora, muito mais jovens, mais ricas de nome do que ela. Mas quando Deus trabalha na minha e na tua vida, e a gente obedece e tem humildade, a gente chega em lugares que a gente nunca imaginou chegar. Foi o que aconteceu com Esther. Capítulo 2 de Esther. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. A gente sabe que foi decretado, diante de todos os ministros da época, que ele procurasse uma melhor do que ela, que obedecesse, porque ela não quis vir com as vestes reais, e que aquilo ia servir de péssimo exemplo para todas as mulheres, tanto dos homens mais simples como das grandes autoridades. Veja que ela desobedeceu. E o tema hoje é obediência e humildade devem andar junto. E ela não teve cautela, não foi obediente, não teve humildade. E veja as consequências. Então disseram os jovens do rei que eles serviam, busque-se para o rei moças virgens e formosas à vista. Se fosse hoje, teria que passar como passou por uma grande seleção. Veja que eram moças virgens e jovens e bonitas, né? Tinha que ter um currículo à altura. O Senhor sabe seu currículo. O Senhor sabe que, humanamente falando, pode ser que você tenha um bom estudo, mas não vai chegar onde muitos chegaram por questões financeiras. Mas Ele é o Rei dos Reis. Ele pode todas as coisas. Aqui eu falo do rei Assuero, mas que representa o Senhor. Adore, obedeça, tenha humildade que Deus faz você chegar lá. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que ajunte todas as moças virgens e formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Egaia, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deles os seus enfeites. Veja que foi buscado mulheres bonitas, jovens e com uma boa aparência, né? Para que ficassem pelos cuidados daquele eunuco do rei, para participar, para ser rainha. Eu não sei como que você precisa ganhar, onde você está, que você pode estar disputando com pessoas muito mais competentes do que você, mas que tem um nível escolar, que se preparou mais, que tem família de nome, mas você tem Jesus. E Ele na tua vida, você obedecendo e tendo humildade, Ele faz você chegar lá. Não existe impossível para Deus. Só faça o que está no seu alcance, porque o impossível Ele faz. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. Isto apareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simea, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veja que ele veio transportado no cativeiro, então ele era escravo. E Esther veio com ele, que Esther foi criada por ele. Ele foi pai, mãe, tudo de Esther. Este criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de parecer, formosa, por ser órfã, Mardoqueu a tomara por sua filha. A Bíblia diz que ela era jovem e bela, mas ela não era uma moça de nome e renome.
Aqui não fala, né? Pelo contrário, ela era órfã. Quem cuidou dela foi Mardoqueu. E você que tem pai e mãe, não vai chegar lá? Vai. Humildade e obediência chega lá. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas mulheres moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Veja que Esté foi levar Esté. A Bíblia não diz que Esté dá a entender que ela era uma simples judia, bonita, jovem, por este motivo ela foi concorrer. Mas de repente nem ela acharia que ia chegar lá como rainha. Porque ela aqui não disse que ela era família de príncipe, né? De uma realeza forte, de sendo uma condessa, não. Quem criou ela foi Mardoqueu e vieram como escravo, da época de Nabucodonosor. Mas Deus pega o que não é e faz ser. Você que não tem nome, renome, mas você tem um grande nome e renome que é o de Jesus Cristo. O seu carimbo, a sua alma está o sangue de Jesus. Não tem realeza maior para te dar vitória. Tenha fé, honre as pessoas, respeite, mas entenda que a tua grande vitória vem do Senhor. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe seus enfeites e boa alimentação, como também ele dá 7 moças especiais da casa do rei. E a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Veja que Esté ficou na casa das mulheres. Ainda teve 7 moças para cuidar dela. Para dar aula de bons costumes, né? Saber se vestir, a perfumaria, tudo. Afinal de contas, ela concorria ao cargo de rainha. Qual cargo que você concorre? Faça a sua parte. Obedeça e tenha humildade, que Deus faz você chegar lá. Agora o tempo é de Deus. Esté, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que eu não declarasse. Aqui a gente já vê Esté como uma menina obediente. O título é Obediência e Humildade devem andar juntos. Ele aconselhou que ela não falasse do seu povo, e ela não falou. Porque ele sabia que deveria ter preconceito lá com os judeus, e ela não tinha uma aliança forte de filha de príncipe, de princesa, não. Ela era filha os pais dela eram mortos, e seu tio veio com ela como no cativeiro, como escravo. Mas ela obedeceu. E a obediência faz a diferença. Veja que não era pai nem mãe, era um tio. Mas ela foi bem criada e ela obedecia. Tem gente que tem pai, tem mãe, tem parente e não obedece. Aí já prova que você é decadente. Aí já prova a sua derrota. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio e da casa das mulheres para se informar como Esté estava passando e como a tratavam. Mardoqueu era um excelente tio que se preocupava com Esté. Sempre estava por ali por perto para saber. Se preocupe como cristã. Você que é mãe, se preocupe com seus filhos. Você que serve a Deus, que tem compromisso na casa de Deus, se preocupe. Como Mardoqueu se preocupava com Esté. Porque é com preocupação, com cuidado, que vem a honra. Chegando o prazo de cada moça para se apresentar ao rei Assuero, depois que fora feita a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias de suas purificações. 6 meses de óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Veja que aqui eu vejo como um concurso de beleza, onde a mulher tinha que estar impecável, bela, se purificando, usando seus vestes, suas roupas, digna para entrar na presença de um rei. Esse rei era da terra, mas eu e você tem que também saber se vestir, tem que saber andar com excelência, porque o nosso grande Pai é o Senhor, é o Rei dos Reis. Desta maneira vinha a moça ao rei e dava-lhe tudo quanto ela desejava, para que se enfeitar e vim da casa das mulheres, à casa do rei. Esté estava neste patamar, de se embelezar, de se arrumar,
e tudo que ela queria ela ia ganhar, independente dela ficar com o rei ou não. A noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Veja que Esther, a mulher, se não fosse chamada pelo rei, a princesa, ela não voltaria. Eu e você também tem que ter cuidado para ser chamada pelo nome. O nome de serva. Ter cuidado para Deus nos conhecer pelo nome. Porque é conhecendo pelo nome que Deus honra. O nome é identidade. E o Senhor quer que eu e você ande perfumada, abençoada, principalmente o caráter de dentro para fora. Porque aqui tinha que se preocupar se o rei ia chamar, mas elas iam tudo elegante, cada uma no seu momento. A elegância maior é o caráter, é de dentro para fora. Porque o rei dos reis, aqui era o rei humano, mas o rei dos reis observa a minha conduta e a sua. Aqui era para ser rainha. Diante de Deus não é só para ser rainha, é para ser abençoada nessa terra e ter a vida eterna. Vamos ter cuidado com isso. E humildade e obediência andam juntos. Chegando, pois, a vez de Esther, a filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto via. Veja que aquele responsável pelas princesas, ele alcançou graça, ele achou graça em Esther, mas Esther não pediu nada. Esther não foi ambiciosa, Esther não foi entrona. Então, a educação não é só beleza, não. É caráter, é educação. Aqui dá para entender que Mardoqueu criou Esther muito bem, porque ela não pediu nada. Então, se ela não pediu nada, ela era refinada, educada. E os eunucos achavam graça nela. E com certeza estavam torcendo e fazendo tudo que podia para que o rei escolhesse ela como rainha. Porque o testemunho é fundamental. Eu e você, onde chegar, tem que saber entrar e sair. Minha mãe sempre falou isso aos filhos dela e a mim. E Esther foi muito bem criada e foi pelo tio, viu? Servir a Deus implica também educação. Saber entrar e sair nos lugares. Saber falar, não ficar com exagero, com gaitadas, com anarquia. Porque é isso, alguém que está te observando para te abençoar, você pode perder tudo que tem de ganhar. E Deus não vai poder fazer nada. Porque o que Deus pode, Ele faz. O que Deus pode, não, que Ele pode tudo. A parte dele, Ele faz. Mas a minha, a sua, tem que ser feita. Educação, prudência, calma, obediência, mansidão, humildade é fundamental. E tudo isso está bem claro que Esther tinha. Não pediu nada. Não disse de onde era a sua parentela, porque foi muito bem criada por Mardoqueu. E, acima de tudo, tinha caráter. Assim foi levado Esther ao rei Assuero à sua casa real, no 7º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens. E ele pôs a coroa real na cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Veja que primeiro os eunucos acharam graça nela. Depois o rei Assuero. Essa graça veio de Deus, porque é Deus que dá graça. Ele diz por tudo das graças que é a vontade de Deus. Esther ali era graciosa com seu caráter, sua obediência, saber entrar e sair. E Deus fez com que o rei da terra e o eunuco achassem graça em Esther. Com certeza ela disputou com grandes mulheres, mulheres belas, de família, de nome, mas ela tinha o maior nome, que era o nome de Jesus Cristo. E se você e eu tem esse nome, a gente chega lá, pelo sangue de Jesus. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos, que era o banquete Esther, e diminuiu os tributos das províncias e deu presentes segundo a generosidade do rei. A festa foi tão grande que até, digamos, aqui fala dos tributos, é tipo um imposto. Ele diminuiu quando ele deu a festa do casamento dele. Deus tem festa de vitória para mim e para você. Seja obediente, seja humilde, tenha caráter como Esther tinha. Que essa parte não é Deus que tem que fazer, é eu e você. Reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Mardoqueu sempre sentado à porta do rei,
para saber notícia da sua sobrinha, que agora era rainha. Para terminar hoje o 20. Esté, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté obedecia Mardoqueu como quando a criara. Esté obedecia. Esté tinha caráter. Lembre do título? Obediência e humildade devem andar junto. Na hora que era para pegar presente, Esté não quis nada. Sabe o que é isso? Saber entrar e saber sair. É ser uma jovem refinada, é não ser canalha, é não ser aquela pessoa atrevida. Desculpa a expressão, enxerida, entrona. Ela não era nada disso, porque ela foi muito bem criada. E isso, um servo e uma serva de Deus também tem que ter. Isso conta no trabalho, isso conta na igreja, isso conta na vizinhança, onde eu e você chegar. Aqui em Provérbio 29, 23 diz: a soberba do homem abaterá, quer dizer, abate, mas a honra suscitará o humilde de espírito. Quer dizer, a honra chega quando a pessoa é humilde de espírito. Esther é humilde, Esther é obediente. E de uma filha de sobrinha, que não tinha nem pai nem mãe, para educar como se devia, passou a ser rainha. Então, em nome de Jesus, vamos ter humildade, vamos obedecer, vamos andar na linha. Quando eu digo na linha, é com caráter, dando testemunho, porque o que tiver de ser seu vai ser. Tem pessoas que Deus abriu porta, foi trabalhar como eu já conheci e logo, logo saiu. Deus tinha prometido que ia dar porta dentro de porta, abrir. Não abriu, culpa dele, não. Porque o que a gente tem que fazer, Deus não faz, não. Educação, estudar, saber entrar e sair, nada de fofoca, de maledicência, palavras indevidas, torpes, né? Palavras torpes. Tudo isso, você perde o que tem de ganhar. Você pode ter um currículo infalível, você pode ter estudado na federal, colégios maravilhosos, você pode ser inteligente, mas você não é obediente, você não tem humildade, você não tem educação, você não vai chegar em muito lugar. Mas Esté chegou. Obediência e humildade faz a diferença. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.